Muitos hoje não chegaram, estão doentes, outros estão viajando. Mas graças a Deus por você ter se esforçado e ter chegado para juntos adorarmos o nosso Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, leremos do versículo 1 até o versículo 11. Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Vocês já viram alguém que se acha merecedor do céu? Que aponta, a vida dele é apontar o erro dos outros. E por causa que ele aponta o erro dos outros e sua arrogância, ele acha que ele é merecedor do céu. Ele acha que por ele pertencer ao rol de membros de uma igreja, nascer em uma família mais estruturada, ter uma escolaridade, ter a letra, ele se acha superior aos outros demais. Paulo vai confrontar também aqui em Romanos capítulo 2 o moralista, aquele que se acha digno do reino dos céus. Portanto, vamos ler aí Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que seja, porque no que julga a outros, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que tais coisas praticam, que tais coisas fazem, as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à palavra e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado a Ti, ó Pai, por Tua palavra. Obrigado que o Senhor revelou essa palavra ao apóstolo Paulo, transmitiu essa palavra, chegando a cada um de nós nessa noite. Que abramos os nossos corações, que o Senhor se revele, ó Deus, através da ministração da Tua palavra, que possamos ser saciados, ó Deus, pelo pão que é a Tua palavra nesse momento. Tira, ó Deus, toda distração, tudo que nos impede a concentrar-nos e ouvir a Tua voz através da ministração da Tua palavra. Seja conosco, usa Teu Espírito Santo, ó Pai, para que isso aconteça, para que nós desvendemos, ó Pai, a vida de Cristo e que nos moldemos à imagem de Cristo através da revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Romanos tem como objetivo, Paulo está escrevendo essa carta com o objetivo de pregar o Evangelho na Espanha. Paulo ele vai apresentar por que é que ele tinha a necessidade de pregar o Evangelho na Espanha. Paulo diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que o Evangelho de Deus se revela de pé em pé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 16 e 17. Então Paulo, na sua argumentação, ele começa a falar então que há pessoas que a ira de Deus está sobre ele. Versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que afogam a verdade pela mentira.
Então Paulo apresenta o porquê que ele quer pregar o Evangelho. Paulo quer pregar o Evangelho na Espanha porque Deus está irado contra a humanidade. Há um Deus que pune o pecado. Há um Deus que, embora seja amoroso, e grande amoroso ele é, mas ele é justo. Ele age de acordo com as atitudes dos homens. Portanto, nessa noite, continuando sobre o que Paulo está fazendo, chamando os gentios primeiro ao julgamento, agora ele direciona o seu julgamento aos moralistas e provavelmente direcionado ao judeu. Aqui nessa carta, no capítulo 2, Paulo parece que está dialogando com alguém. É o que é chamado de diatribe. Era um recurso de linguagem que era usado para o orador fazer com que os interlocutores, os que estavam ouvindo, pudessem ter alguma compreensão. A ideia que tem aqui é como se Paulo estivesse falando e Paulo imaginasse alguém perguntando: Paulo, tem uma pergunta. Ou alguém estivesse ouvindo Paulo e se orgulhando porque ele não era como os ímpios. Nós temos aqui esse diálogo de Paulo com o personagem imaginário dele. Nesse personagem imaginário, ele tem essa característica de ser alguém moralista. E provavelmente, mais para frente a gente vai ver que Paulo quer mostrar que esse moralista, ele tinha um sangue judeu. Esse moralista, ele se achava digno do céu. Ele se achava tão perfeito que eles se achavam melhores do que qualquer outro. Portanto, vamos dividir esse texto aqui em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos dizer aqui que moralistas hipócritas serão julgados também por Deus. E do versículo 5 até o versículo 11, nós vamos ver que Deus julgará cada um de acordo com suas ações. Acompanhe comigo o versículo 1. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que seja. Portanto, a palavra portanto é uma conjunção, ela vai ligar o que havia anteriormente. Paulo anteriormente vai falar da decadência do mundo gentil. O mundo gentil, que sabendo da existência de Deus, revelada através da criação, eles afogam nessa realidade e começam a adorar então a criaturas em lugar do Criador. E Deus fica irado com isso e entrega o homem às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos carnais, de maneira que o casamento, o projeto de Deus, o casamento é desfeito. E começa a praticar imoralidades, chegando a praticar imoralidades até o ponto do homossexualismo, ou homossexualidade, melhor dizendo. É Deus deixando que o homem siga os seus próprios desejos. E nós estamos vendo hoje, se você sair aqui por volta de Xeré e outras cidades, hoje está se comemorando o carnaval. Pessoas seguindo suas próprias paixões, revelando isso que Deus está irado contra tais pessoas que sabem da existência de Deus, mas não querem glorificar esse Deus, preferem satisfazer os seus próprios desejos do que se entregar ao único Deus verdadeiro. E ele fala também sobre vários pecados que esse povo comete. Olha o versículo 32 diz assim: ora, tendo eles a sentença de Deus, 32, capítulo 1. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, porque tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam que assim procedem. Então, na imaginário de Paulo aqui, na imaginação de Paulo, Paulo imagina um judeu. O judeu que olha então para essa raça gentílica, pecadora, que comete todos os pecados, desde a idolatria até o homicídio. E esse judeu começa a dizer: Paulo, você está certo, Paulo. Paulo, você está certo em apontar o dedo para esses homens. Eles são desse jeito, Paulo. Eles são arrogantes, eles são pretensiosos, eles
como se ele olhasse para a humanidade e se achasse melhor do que os outros. É como se ele estivesse olhando para si mesmo como perfeito. Ele é aquele que aponta o dedo para os outros, mas não olha os seus próprios defeitos. Aí Paulo diz assim: olha, você que se acha perfeito, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Se ele tem a capacidade de julgar a vida dos outros, se essa pessoa que se acha superior, arrogante, orgulhoso, é capaz de julgar a vida dos outros, então ele deveria ter a capacidade de julgar a si mesmo. É isso que Paulo está argumentando. Portanto, aquele que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Aquele que aponta o pecado dos outros e não olha o seu próprio coração. Aquele que é rápido em apontar os erros, mas não muda de vida. Paulo está dizendo: és indesculpável, homem. Olha, ele vai continuar. Porque no que julga a outros, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Esse homem moralista, ele é aquele que aponta o dedo dos outros, mas por trás comete pecados. Quando as luzes se apagam, comete os mesmos pecados que ele apontou para o outro. É esse moralista, e que usa máscara, na frente dos outros é o mais crente perfeito. Saiu da frente dos outros, comete os mais terríveis pecados. Olha, irmãos, o que o Senhor está revelando aqui não é que nós não devemos julgar. O que Paulo está mostrando aqui não é isso, mas é que não podemos julgar de maneira hipócrita. Olha o que é que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o critério que julgares, sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu a agueira no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar primeiro a agueira do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então verás claramente para tirar o agueiro do olho do teu irmão. Cristo, ele combate aqui a hipocrisia, aquele que aponta os pecados dos outros, mas é incapaz de reconhecer os seus próprios pecados. Para que eu possa ajudar o irmão que está em alguma falta, eu devo corrigir primeiro as minhas faltas. Eu devo corrigir primeiro. Que vergonha é para o crente quando ele aponta o erro dos descrentes, os descrentes apontam o erro dele. Que vergonha é para esses moralistas que se acham superiores, dignos do reino dos céus, e apontando o erro dos outros, sem tratar o seu próprio coração. Versículo 2 de Romanos diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas que pratica tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Então, esse homem aqui apontava: Paulo, esses gentios todos são combustíveis do fogo do inferno, Paulo. Era esse pensamento dos judeus naquela época, que os gentios eram apenas combustível do fogo do inferno. E Paulo disse: olha, você está totalmente errado. Você que condena as coisas deles e pratica as mesmas, você acha que apontar o pecado dos outros vai livrar você da ira de Deus? Você acha que mostrar que os outros estão em falha contra Deus te livrará do juízo de Deus? Às vezes a gente acha que vestir a máscara de supercrente vai nos fazer dignos do reino dos céus. Quantas
pessoas usam máscaras de crente e nunca foram salvos. Usa máscara de crente porque gosta de apontar o erro dos outros, mas não tem o espelho de sua própria casa para olhar o seu próprio erro. Mas o juízo de Deus é verdadeiro. Embora a hipocrisia, a falsidade seja demonstrada, mas no juízo de Deus, tudo o que é falso será revelado. Tudo o que os homens não veem será exposto diante do seu trono. Diz aí lá em Lucas, capítulo 12, versículo 2 e 3. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disserdes às escuras será ouvido à luz, e o que disserdes ao ouvido no interior da casa será proclamado no eirado. Não se ache que você sendo moralista demais, que diante do tribunal de Deus vai passar a mão na sua cabeça, uma vez que você pratica as mesmas coisas que você condena. Portanto, se você sabe que aquilo é pecado e gosta de apontar o pecado dos outros, mas a sua vida é uma vida incoerente com o que você diz, no dia do juízo será exposto todos os seus pecados. Não adianta nada uma moralidade hipócrita. Não adianta de nada viver dessa forma hipócrita, achando que poderá se livrar da ira de Deus. Não adianta não. Versículo 4 nos diz: ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. É interessante que Paulo está falando sobre a ira de Deus, que está sendo revelada no céu por causa da impiedade dos homens. Mas ele mostra aqui agora algo importante, que é algo que leva o homem ao quebrantamento, ou que deveria levar o homem ao quebrantamento. Que ele diz: ou despreza a riqueza da bondade de Deus. O Deus bom deveria quebrantar o coração de um pecador. A pior notícia que um pecador recebe é que Deus é bom. Deus, ele é rico em bondade. Ele é rico em agir em bondade. E ele também é tolerante. A ideia que tem aqui é que Deus, ele não pune o pecado muitas vezes de imediato. Ele dá chance de arrependimento. Ele é um Deus bom, que dá oportunidade de arrependimento. Ele não pune muitas vezes como nós deveríamos ser punidos naquela mesma hora que cometemos tais pecados. Mas ele é tolerante. Ele é longânimo. A ideia de longânimo é uma tolerância longa. É um fôlego longo. E que vem a ira, e de repente, quando essa ira vem, Deus respira. Mas deixe-me dizer que a tolerância, a bondade e a longanimidade deveriam servir para nós para arrependimento. Uma vez que você peca e continua a pecar e acha que por Deus ser bom, tolerante e bondoso e longânimo, uma vez que você continua a usar isso, você está ignorando a vontade de Deus que conduz ao arrependimento e acumulando para ti mesmo ira de Deus. Porque a bondade de Deus, a tolerância, deveria constranger o nosso coração a nos arrepender, que o Deus que nos ama, apesar de nossos pecados, deveria constranger-nos o nosso coração, um Deus que, apesar das falhas que cometemos, Ele agiu em bondade, em tolerância, em longanimidade. Uma vez que Ele faz isso conosco, deveria gerar em nós arrependimento. Mas muitos ignoram isso.
ignoram a bondade de Deus e continuam em seus pecados. Em todas as Escrituras, nós vemos um Deus tolerante, um Deus bondoso, um Deus que ele é tardio em se irar, mas um dia ele chega. Nós temos exemplo desde Gênesis. Deus criou o homem, ali Adão e Eva veio, os seus filhos, chegou até Noé, e lá em Noé, nós vemos ali no capítulo 6, que Deus, ele se ira contra a humanidade. Ele diz: Noé, chegou ao ponto, a minha tolerância já chegou ao ponto. Veio então a ira de Deus. Nós vemos vários exemplos disso. O povo de Israel, ali, em cativeiro, ali como nós estamos aqui, porque eles usaram da tolerância de Deus para continuar em pecado. Talvez você é assim. Talvez você teve desejo de pecar e pensar: eu sei que Deus é gracioso. Só uma vez. Eu sei que Deus é perdoador, eu sei que Deus é misericordioso. Então, Deus, eu vou usar dessa misericórdia de Deus. Só esta vez, Deus. Eu cometo esse pecado. Cuidado com isso. Não use da bondade de Deus e da misericórdia de Deus para você viver de vida de pecado. Um dia aconteceu. Um dia a ira de Deus chega. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nessa noite, abrace a longanimidade de Deus para você se arrepender. Abrace essa oportunidade que você tem nessa noite, porque um dia ele virá dos céus, ou um dia da tua morte, não haverá mais escapatória. Enquanto de Deus te dá bondade, longanimidade, enquanto Ele está tolerando ainda, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, porque um dia não terá mais essa oportunidade. Segundo, podemos observar no texto aí que Deus, Ele julgará cada um de acordo com suas ações. Deus julgará cada um de acordo com suas ações. Versículo 5 diz aí: mas segundo a dureza e coração impenitente. Então esse homem, Paulo está olhando para esse homem moralista que se acha perfeito, e Paulo diz que esse homem tem um coração duro. É a dureza do coração e um coração impenitente. A ideia de impenitência aqui é que ele não se dobra, mesmo sabendo que ele deveria mudar de vida, mesmo que Deus use a longanimidade, a bondade dele, para que ele se arrependa. O que é que ele faz? Endurece mais o coração. Você lembra de Faraó, ali quando Moisés estava no Egito? Houve então isso. Houve a pureza do coração. Ele veio todas as ações de Deus. Deus vem mostrando todo o poder dele através das pragas, e o coração dele ainda mais endurecido, ainda mais impenitente. E o que é que acontece com tais pessoas? Acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do nosso Deus. Aqueles que continuam em prática de pecados, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, vivem a vida hipócrita, apontando o pecado dos outros, se achando digno do reino dos céus. Uma vez que ele faz isso, ele acumula contra ele a ira de Deus. Cada vez que você tem uma chance de arrependimento e não se arrepende, a ira de Deus vai ser maior no dia do juízo.
Getsemane. Haverá um dia, isso é chamado aí de um dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Um dia em que todos os homens estarão perante o trono branco, o Senhor assentado, julgando as nações. Esse dia é que vai ser separado o justo do injusto, o ímpio do crente, aquele que seguiu a Deus e aquele que seguiu os seus próprios desejos. Haverá esse dia, o dia da ira de Deus, que será revelado, sendo então mostrado o que cada um fez e quais eram as intenções de cada um deles. Uma vez que deveria se quebrantar, sabendo do juízo de Deus, permanece arrogante em seu pecado. O que acontecerá nesse dia? Versículo 6 nos diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Você entendeu isso? Você entendeu esse versículo? Eu vou ler mais uma vez para você. Nesse dia da ira, o dia da revelação do juízo de Deus, nesse dia, Deus irá retribuir a cada um segundo o que você fez. Eu me tremo diante desse versículo, porque eu sei que eu sou pecador. Eu me tremo diante dele, porque eu tenho feito coisas terríveis contra Deus. Ai de mim, se Deus me punisse que não mereço. Ai de mim, se Deus me punir segundo o meu procedimento. Esse dia chegará. Os homens hoje em dia estão seguindo os seus desejos. Estão lá em festas, em memes, bebendo uma ou outra, fazendo sexo com um, com outro, e por aí vai, seguindo o seu desejo. Tanto faz. E achando que Deus é longânimo, fazendo da bondade de Deus uma vontade para continuar a pecar. Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Lá em Mateus, capítulo 16, e versículo 27, nos diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Haverá esse julgamento, e nesse julgamento toda a sua vida será exposta diante de Deus, e não haverá quem você clame, porque já é tarde demais. Você não vai poder clamar ao seu pai, à sua mãe que é crente. Você não vai poder clamar a algum irmão que está aqui na igreja, ou clamar ao pastor, ou clamar a Maria, ou clamar a José. Não! Esse dia é o dia do juízo, que você pessoalmente prestará contas a Deus sobre o que você fez. Você irá estará lá diante de Deus. O Senhor vai retribuir de acordo com o que você fez. E ainda mais, se você sabia qual era a vontade de Deus e pecou de uma maneira deliberativa, voluntária, sabendo que Deus requeria isso de você, e você fez o contrário, pior condenação haverá sobre você do que qualquer outro. O texto diz como acontecerá esse julgamento. Ele fala aí em duas categorias. Ele fala da categoria do salvo, a vida eterna, e fala da categoria do não salvo, a ira eterna. Ele faz aqui como uma espécie de sanduíche. Ele fala primeiro sobre a vida eterna, fala depois da condenação, depois condenação e depois vida eterna. Ele faz o que nós chamamos aí de paralelismo, porque ele está falando diretamente com o judeu. O judeu iria entender o paralelismo, ele entender essa retórica aqui, esse argumento retórico, o judeu iria entender bem. Mas ele diz aí, primeiro, ele fala da vida eterna no versículo 7.
Mas aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Paulo fala aqui sobre alguém que procurou a vida eterna. Diante desse tribunal do Senhor, essas pessoas que terão a vida eterna, eles perseveraram em fazer o bem. Peraí, já vimos aqui Romanos 1:16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não vem pela fé. Paulo está se contradizendo. Paulo está dizendo que a vida eterna vem aos que perseveram em fazer o bem. Irmãos, é bem claro nas Escrituras que a fé, ela gera atitudes. As provas, as evidências de uma fé é demonstrada através de obras. Através das obras, como o Tiago vai dizer, eu direi se você tem fé ou não. As nossas vidas, como nós agimos, demonstra se nós somos salvos ou não. As nossas atitudes revelam o que de fato nós cremos. Então é isso. Uma vez que você diz que é crente, então viva como crente. Então seja crente verdadeiro. Não seja apenas da boca para fora, da porta da igreja para dentro, seja fora também. Diante do juízo de Deus será revelado isso. Será revelado o que de fato nós fizemos com relação à verdade que sabemos. Ele continua dizendo: a vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, essas atitudes de fazer o bem é isso. É procurar a glória, viver uma vida que glorifique a Deus, procurar uma vida de honra e se prostra diante de Deus, que o que ele faz é para honrar Deus, e a incorruptibilidade. Essa pessoa, ela não é focada, porque tem a vida eterna, eles não são focadas nas coisas deste mundo, porque ele procura o que é incorruptível. Então, o crente, aquele que possui a vida eterna, ele não deve ter desejo das coisas que perecem. Lá em João vai dizer isso: o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, pois, que permanece, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, pois, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Os carnavais, as festas, os prazeres do mundo passam. Todos eles passarão. Todos eles são corruptíveis. Traz corrupção para o corpo, para a alma daqueles que praticam. Mas nós devemos procurar o que é incorruptível. Eu quero que os irmãos entendam, e eu já falei várias vezes para os irmãos, que a vida eterna não está ligada somente à longevidade da vida, a uma vida sem fim. Mas a vida eterna é muito mais do que uma vida sem fim. A vida eterna é você ter um relacionamento com Deus. Foi isso que Jesus disse em João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviastes. No céu, que não necessariamente precisa ser um ambiente físico, mas um ambiente que tem a presença de Deus. A vida eterna é essa: Deus presente em nós. Vida eterna significa isso: Deus em nós. Muito mais do que o próprio céu oferece: rua de ouro, um rio que sai do trono, anjos cantando, a nova Jerusalém que desce do céu, onde não haverá nem morte, nem dor, nem pranto, nem choro, onde todas essas coisas passaram. Mas se tivesse só isso e não tivesse a presença de Deus ali, não seria o céu. Pois a vida eterna é estar com o Senhor.
A vida eterna é procurar glorificar a Deus, é honrar a Deus, é uma vida incorruptível. A vida eterna é o próprio Deus em nós. Versículo 8. Ele vai falar agora sobre os condenados. Mas ira e indignação aos facciosos, aos que desobedecem, ao que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo vai dizer que o contraste: haverá uma vida eterna, haverá glória, haverá honra, haverá incorruptibilidade, mas haverá também ira e indignação. Olha, tem pessoas aí que acham que não existe inferno. Tem pessoas que acham que depois da morte acabou. Aniquilacionismo. Ou então, depois da morte, ainda tem uma chancezinha. É o purgatório. Que se você ou a sua família pagar a penitência, então a alma vai ser tirada do purgatório e irá para o céu. Paulo apresenta aqui só dois caminhos: vida eterna ou ira eterna, honra ou indignação, vergonha diante dos outros. Quem é esses que receberá ira, indignação, desonra, castigo eterno escrito por Cristo? Que lá o verme corrói, onde há escuridão, onde há lamento, onde há ranger e dor, ali todos os dias. Quem são esses? Os facciosos. A ideia de faccioso aqui é alguém que segue o que ele quer. É um orgulhoso, que ele pensa apenas o que é dele. Facções não são assim? Facções não estão nem aí para o Estado. O que eles querem é o grupinho deles. Fora do grupinho deles, também para os outros. O faccioso é alguém arrogante, que pensa somente em si. Aí diz que desobedecem à verdade de Deus e obedecem à injustiça. Paulo, ele falou, vida sim, é uma vida de ímpio. Alguém que sabe que deve fazer a vontade de Deus, mas obedece a verdade a essas pessoas que sabem que devem mudar de vida, que sabem que devem crer em Jesus, que sabem que devem renunciar aos seus próprios desejos, seguir o Senhor, tomar a cruz. Esses que sabem e eles afogam nessa verdade, para eles, ira e indignação. Assim como o céu é real, o inferno também é. Se você quer caminhar como alguém que vai para o inferno, o seu destino é o inferno também. Versículo 9 diz: outras características: tribulação e angústia. A ideia de tribulação aqui é que lá no céu, ou lá no inferno, lá no inferno, não é uma rave gospel, uma rave de Satanás, melhor dizendo. Não é um bar em que Satanás está oferecendo as bebidas. Não é em que tem as diabetes, os dançarinos do diabo lá dançando. Não é. Não é como alguns acham, que lá no inferno você vai conviver com seus amigos, vizinhos, que você dançava, que você festejava. Não! O inferno é lugar de tribulação, de angústia, de dor, de solidão, de ter sabido que deveria ter feito o que era certo, ter sabido que deveria ter mudado de vida e não mudou, e assim viver longe de Deus para sempre. É angústia. Vocês já tiveram dias de angústia? Dias que você, noites, que você queria tudo no mundo que amanhecesse só para mudar. Uma angústia dentro. Aqueles que estarão na ira de Deus, é tribulação e angústia, é solidão, é dor, é ranger de Deus. O inferno, não creia que o inferno é como é pintado nesses dias. O inferno é castigo, é o julgamento de Deus. Virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro
e também ao bem. É interessante que Paulo, quando fala do Evangelho, lá no versículo 16 do capítulo 1, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas uma vez que aquele que deveria seguir os passos do Senhor, que conhece a vontade do Senhor, mas distorce essa vontade do Senhor e continua a praticar o que ele sabe que não deveria praticar, esses serão maiores condenados. Os judeus, como aqueles que conheceram, que tiveram uma cultura baseada nas Escrituras, mas o seu coração permaneceu rígido quanto a elas. A eles, tribulação e angústia. Portanto, amado ouvinte, se você conhece a vontade de Deus, por que você vive diferente? A quem muito é dado, muito será cobrado. Você tem a tolerância, a bondade, a longanimidade de Deus para se arrepender. Você conhece a verdade de Deus. Por que não muda de vida? Ele continua agora falando sobre a vida eterna. Glória, porém, honra e paz. Tudo que o inferno não pode oferecer. O inferno ofereceu ao homem ira, indignação, tribulação e angústia. Mas ao salvo o Senhor oferece glória, honra e paz. Tudo o que você talvez não tenha nesse mundo, porque você rejeitou todas as coisas que esse mundo oferece. O mundo não olha para você como alguém importante, que dá glória, que seja alguém honrado. Talvez o mundo olhe para você como alguém que não tem uma paz, porque eles querem viver uma falsa paz nessas festas. Mas lá no céu você desfrutará de glória, honra e paz. Quem são esses? A todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, o judeu, uma vez que ele se entrega ao Senhor, ele recebe glória, ele recebe honra, ele recebe paz. Ele recebe. Mas perceba no texto que isso vem porque ele praticou o bem. E por fim, talvez alguém pudesse perguntar, mas por quê? Por que isso? Por que haverá uma condenação para uns e salvação para outros? Por que haverá isso? Versículo 11 diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus, como juiz, um reto juiz, ele julgará a cada um de acordo com o seu procedimento. Deus, ele não vai olhar se você tem um sangue azul, você é da realeza. Deus não vai olhar para você se você é louro, negro, pardo. Não vai olhar para você se é parcialmente. Segundo as suas obras demonstrarão o resultado da sua salvação ou da sua condenação. Amado ouvinte, lembre-se disso, que a sua vida estará perante o tribunal de Deus. Para onde você vai? Para onde você vai? Não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço. Não adianta ter o nome no hall de membros. Não adianta se vestir como o crente mais bonito que se veste. Como da sua vida não corresponde a isso. Se você vive como ímpio, a sua condenação será como ímpio. Se você vive como salvo, a sua salvação será como salvo na vida eterna. Apocalipse, vou ler só alguns trechos aqui já para encerrar. Apocalipse 20, versículo 11 assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram os céus e a terra, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme
porque se achava escrito nos livros: deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Então, toda a sua vida, todas as suas obras estarão perante o Senhor Jesus, e Ele julgará cada uma das suas obras. Ele olhará na sua vida, e você sabe que tem cometido pecado contra Deus. E saiba que esses pecados estarão lá, todos os seus pecados, até aqueles que você se esqueceu, estará diante do Senhor ali. Toda a sua vida, até aquilo que você se escondeu diante dos homens, estará ali, demonstrando. Se você não for encontrado no livro da vida, no livro daqueles que creram no Senhor Jesus, há um destino para você. O texto diz: e se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A ira, a indignação, a angústia estarão para estes, estarão dentro do lago de fogo. Como está a sua vida diante de Deus? Como está ela diante de Deus? Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqueles que viveram uma vida impiedosa, seguindo seus próprios desejos e paixões, a eles o lago de fogo. Aos que seguiram o Evangelho, que renunciaram ao seu próprio desejo e se colocaram a servir ao Senhor, estes receberão o galardão. E aí, qual é o seu destino? Diante do julgamento de Deus, para onde você vai? Vamos orar. Ó Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por o Senhor ter nos livrado da ira eterna. Nós não somos merecedores, não somos mais dignos do que qualquer pessoa que está aí fora entregue aos seus próprios prazeres. Eu não sou digno. Eu não sou digno da salvação, mas o Senhor, amorosamente, sabiamente, soberanamente, nos escolheu, Pai. Que essa bondade gere em nós, ó Deus, constrangimento, que apesar de todo o mal, todo o pecado que fizemos contra Ti, e ainda fazemos, o Senhor nos perdoa. Que nos arrependamos, ó Deus, dos nossos pecados, e entreguemos a nossa vida perante o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.